Cerca de 467 mil anos atrás, a esfera de comunicação que monitorava o exílio da família Val captou um sinal inquietante. A comunicação, emanada diretamente dos redutos rebeldes, prometia complicar de forma drástica a já delicada situação dos Val que se encontravam na Terra. Nos sistemas siderais onde a rebelião havia se enraizado, e em particular no sistema de Antares, a confusão atingira um ponto de ebulição, manifestando-se em situações caóticas de diversas naturezas. O impensável, o até então inimaginável, irrompeu. Uma conflagração bélica de alta intensidade deflagrou-se entre os próprios segmentos rebeldes, resultando em um índice assustador de mortandade e destruição em massa. Pela primeira vez na longa crônica da coexistência do gênero Biodemo, danos pessoais irreversíveis se inscreviam na história, marcando um ponto de não retorno na relação entre suas diversas famílias e espécies. A saída estratégica da família Val do epicentro de Outlam revelou-se um catalisador para o caos interno. Os rebelados, subitamente privados da presença constante que representava o outro lado da questão, começaram a perder a noção clara de quem seria o verdadeiro adversário, o inimigo a ser confrontado. Sem a presença de Sofia e de suas hostes, o que mais evocava a memória da personalidade opositora para o movimento rebelde era a família Val, que, de todas as exiladas, havia sido a que trabalhara mais intimamente com as missões originais vindas de Orbon. Agora, na ausência de inimigos externos evidentes, a tensão interna explodia. A postura inflexível do líder Yael Luzbel em apontar os seres mais nervosos, aqueles que ele próprio havia elevado à condição de assessores, como os responsáveis pelo desventurado abandono dos Val, apenas exacerbava a crise. A perda sofrida pela ausência dos Val era percebida como irrecuperável, e o prestígio do movimento não podia mais ser engrandecido. Em um retrato vívido do desespero, os dedos acusadores de incontáveis seres voltavam-se uns contra os outros. Acusações vãs, elaboradas de forma absurda e infantil, eram tecidas por entidades com um baixo nível de senso crítico, incapazes de uma abordagem sensata e racional da situação. O que era ainda mais grave e profundamente desolador era o fato de que o pouco senso crítico que ainda residia no psiquismo desses seres estava desgraçadamente afetado pela misteriosa doença mental. A intriga tornou-se generalizada. Um pulso forte, uma mão firme, era urgentemente necessário para conter a explosão desagregadora que se anunciava no horizonte do sistema de Antares. Contudo, o grande líder Yael Luzbel recusou-se veementemente a assumir esse papel de contenção. A tarefa recaiu então sobre Len Mion, um ser que seria mais tarde conhecido nos anais da humanidade como Satã. Ele assumiu a liderança com determinação, mas sem o preparo adequado. Na verdade, nenhum daqueles seres dispunha da condição mental, do senso crítico apurado, da razão educada. Faltava ali alguém com visão ampla, equilíbrio e objetivo para organizar e dar um rumo coeso aos diversos pelotões de um exército que, ironicamente, jamais havia sido constituído com tal propósito. E, no entanto, centenas de milhões de seres se alinhavam, prontos para lutar por nada. O cenário da guerra intestina desenhava-se com contornos de pura insanidade. As facções mais parametrizadas, cujos indivíduos eram quase autômatos em relação ao determinismo dos seus códigos genéticos e que possuíam o menor senso mental, foram instrumentalizadas para permanecerem de prontidão. O confronto iminente se daria entre as famílias ou conjuntos de famílias que simplesmente não aceitavam nenhum comando que não fosse o seu próprio. Assim, 5 famílias principais e centenas de estirpes biodemo, manipuladas pelo jogo político de 5 núcleos familiares gravemente afetados por um estado de nervosismo, lançaram-se no que se poderia descrever como uma guerra de malucos. Nela, qualquer vitória era uma impossibilidade lógica, visto que todos se digladiavam entre si, sem um inimigo comum definido. Para a racionalidade que hoje marca a experiência humana, tal acontecimento pareceria de fato ridículo. Mas era imperativo lembrar que o tipo de racionalidade presente naquele contexto não tinha relação alguma com a lógica que sustentava o psiquismo da família Val ou dos humanos da Terra de eras posteriores. A situação era comparável, metaforicamente, a algumas espécies insetoides que, obrigadas a dividir um espaço existencial planetário por não conseguirem comunicar-se de forma eficiente,
resolvessem subitamente distribuir suas frotas e bolsões planetários para se defenderem de um ataque generalizado dos demais, em um conflito sem sentido de causa. O próprio Len Mion, ao prever o resultado pífio e desolador daqueles eventos, tentou no último momento desengatilhar o conflito multicacetado. Contudo, todos os seus esforços foram em vão, e ele não logrou sucesso. A nave da sua família, símbolo de sua estirpe, foi completamente destruída ao longo do embate, e pouquíssimos indivíduos da sua linhagem sobreviveram à catástrofe. Ele então percebeu a dimensão total do desastre. Sem a liderança firme e estabilizadora de Yael Luzbel, tudo estava destinado a ruir, com resultados desoladores para todos os envolvidos na rebelião. Usando a habilidade que pôde construir em meio à desgraça, Len Mion rapidamente reconduziu Yael Luzbel à função de líder. Em seguida, procurou desesperadamente obter notícias da família Val, talvez como uma tentativa de apontar um assunto novo em uma agenda que já estava irremediavelmente fracassada. Len Mion convocou então um conclave do Grande Conselho. Ironicamente, ele mesmo o havia dissolvido pouco antes da primeira grande conflagração interna entre os rebeldes. O conselho seria novamente presidido por Yael Luzbel, em um ato que buscava restaurar uma ordem que já estava quebrada em pedaços. A narrativa daquela reunião, que ocorreu há incontáveis milênios, só foi conhecida muito mais tarde, após a chegada das chamadas Mastlans Luciferianas à Terra. Somente quando o que restou do quartel-general da rebelião e os remanescentes do Ziel tiveram de se reunir com os que sobreviveram dos Val, nos tempos do início do que viria a ser conhecido como o Império Atlante, é que os registros puderam ser acessados. O que se desenrolou naquele conclave é regulado em grande parte por aproximações feitas em torno dos registros mais tarde recuperados no pouso das naves na Terra. Isso era necessário para tornar aqueles dias distantes minimamente compreensíveis, tanto para a mente que intermedia estas notícias, quanto para aqueles que vieram a assimilá-las. Dando início aos trabalhos daquele conselho tenso, Len Mion tomou a palavra, dirigindo-se ao líder recém-reconduzido, cujos olhos indescritíveis carregavam o peso de milênios de incompreensão e dor. Como bem sabe o Yael Luzbel, a ausência do seu comando, da sua capacidade singular de nos unir a todos em torno dos seus ideais, deu livre curso aos equívocos fatais das lideranças das estirpes que pereceram. Ele continuou, buscando o apoio moral do líder. Novamente, a sua vontade liberta da cegueira, o seu senso firme de propósitos que promovem o crescimento de todos, está na condução das nossas vidas, desse movimento de consciência coletiva que estamos fazendo para o proveito de todos os afetados pelo dom da liberdade. Contudo, Len Mion rapidamente virou-se para o problema prático e existencial que os atormentava. O Yael Luzbel, a estrela principal do nosso ancoradouro sideral, o sistema planetário que terminou por congregar a maioria dos seres adoentados, encontra-se prestes a se expandir ainda mais. A destruição de tudo ao seu redor já se prenuncia de forma iminente. Ele explicou que todas as estrelas passavam por aquela fase de vida até a extinção, absorvendo os planetas mais próximos e se transformando em uma gigante vermelha. O tempo era escasso. Precisamos, de forma urgente, deixar o sistema que até agora acolheu os libertos, os lutadores da luz, como luminosa é a sua consciência que se contrapôs à escravidão disfarçada. Para isso, a necessidade imediata era de naves seguras e adequadas para deslocamentos de longo curso. As naves que precisavam construir para substituir as perdidas nos conflitos internos talvez não fossem finalizadas em tempo seguro. A estrela-mãe do sistema, Antares A, poderia surpreendê-los, expelindo todo o seu potencial reciclador, o que significaria o perecimento de toda a vida. Não podemos esperar, insistiu Len Mion. Precisaremos no mínimo das naves dos Val. Se apoiados por eles, pelo menos o comando deste conselho poderá retirar-se daqui nelas. A um chamamento seu, eles virão, o Yael Luzbel, estejam onde estiverem, pois jamais tiveram relação de contenda ou de desacerto com você. Em um raro momento de humildade e reconhecimento, Len Mion concluiu, fixando seus olhos negros inquietantes no comandante reconduzido. Erramos, agora o sabemos,
com os Val. Deles nada veio que nos vitimasse. Errei em acusá-los. A descrição física dos dois líderes era notável. Lei Mion, com cerca de 2 metros de altura, vestia uma indumentária acinzentada, quase colada ao corpo esguio, e usava um capacete permanentemente conectado, um esforço final de sua família para recompor o peculiar processador de registros mentais. Yao Luzbel, ligeiramente mais alto, usava um macacão amarelo claro, que quase se assemelhava à cor branca de sua pele. Seus cabelos eram brancos e longos, e seus olhos indecifráveis, discretamente brancos com a íris dourada, pousaram nos de Lei Mion, e permaneceram fixos, mesmo após o término da intervenção. Um silêncio desconcertante pairou sobre o conclave, prolongando-se por um longo momento, até que Lei Mion desviou os seus próprios olhos. Finalmente, Yao Luzbel quebrou o silêncio, sua voz carregada de uma reflexão profunda e dolorosa. Erramos todos com a família Val, reconheceu. Mas isso não significa que estejamos agindo acertadamente agora. Deixemo-los em paz e que sigam seu destino, seja ele qual for. Ele prosseguiu com uma visão filosófica que transcendia a logística imediata. Mesmo que eles tenham se recomposto com Sofia, isso não deveria nos incomodar, pois ou estamos todos certos nesta história, ou o erro também é de todos, inclusive de Sofia e de seus sustentadores. A seguir, Yao Luzbel mergulhou na essência de sua tragédia pessoal, falando sobre o fardo do conhecimento. Eu não pedi para perceber o que percebi, e jamais desejei ter percebido o processo que envolve a vida de todos os que não têm olhos para enxergar o Deus de Sofia. Ele relembrou sua confiança inicial. Confiei nele, um desconhecido que surgiu entre nós neste recanto do universo, porque nele percebi uma superioridade jamais sentida pelos meus sensores. Deixei que ele me conduzisse. O líder continuou, expondo a origem de sua doença mental. Quando percebi o problema do jogo do acaso, do processo aberto da vida sendo construída ao léu, da ausência de parametrização onde ela deveria existir para fazer cumprir a justiça da vida mais produtiva sobre a que existe para destruir, quando pretendi entender o porquê daquilo, me vi doente, como se tivesse rompido um selo na minha mente que jamais deveria ter sido mexido. Nesse ponto, ele me traiu. Traiu-me na confiança que, ingênuo, resolvi nele depositar para elegê-lo meu condutor. O selo rompido havia liberado o caos. Traiu-me porque não me explicou, nem me disse se sabia ou não, do selo criminoso que impedia o fluxo dos meus pensamentos. Orientou-me a calar minhas expressões, a nele confiar, e aguardar o progresso possível para somente então esclarecer. Até tentei, mas a doença piorou. Doeu-me a ponto de querer me desfazer de qualquer pensamento. Passei a contaminar os demais. Eu que fui contaminado, que tive a mente selada desde que fui engendrado, rompi o lacre, inadvertidamente, e hoje respondo perante mim mesmo pela doença de muitos, e pelo desassossego de todos os que se adoentaram. A reflexão de Yao Luzbel era uma confissão dramática da sua tragédia interior. Isolei-me, e fui seguido. Não congreguei, não amotinei, não persegui, não envolvi, ele declarou, rejeitando o título imposto. E agora você me chama de condutor da vida de todos? Não o sou, ó Lei Mion. Sou tão somente o que preciso ser para pôr um fim a esta situação de desvio de uma rota cujo destino, se um dia dele tive ideia, agora dele me encontro desertado e apartado, pois me é desconhecido. Ele lembrou a todos os presentes. Vocês todos aqui presentes, os 120 detentores da autoridade sobre os demais, acharam por bem retirar-me de um comando que teimei para poder exercer. Assumi o fardo. Fui desobedecido. Veio o impensável. Guerra, destruição e morte. Como vocês chegaram a esse ponto? O líder, reconduzido à força, questionou a validade da sua nova posição. Agora reconduzem-me ao comando. Pergunto, comando de quê? Quem estamos confrontando? Temos inimigos? Quem são? Devemos guerrear com eles? Por quê? Não encontro as respostas.
Ele contrastou a certeza do passado com o vazio presente. Quando de Orbun recebíamos notícias e orientações, sequer questionávamos. Quando de Sofia vinham os esclarecimentos, prontamente aceitávamos. Apenas uma pergunta não foi respondida. Um assunto somente não mereceu notícias e orientações dos de Orbun, e agora aprendemos a fazer mais perguntas e para nada temos respostas. E devo comandar o quê? Este conselho? Estamos adoentados. Estamos sim largados. Iel Luzbel revelou seu longo aguardo por um sinal de Sofia, que jamais veio. A omissão ou impossibilidade da outra parte havia transformado o isolamento buscado em um aprisionamento, e ele questionava se havia sido por suas próprias circunstâncias ou se o opositor havia aproveitado para impor sua autoridade. Aqui estamos, apartados, e vocês querem que eu novamente comande o que jamais pretendi liderar, afirmou. Sim, irei comandar o fim desse movimento. Está feito. Irei comandar esta última etapa, cujo final desconheço. O foco, contudo, permanecia na doença. O que faremos agora? Nada poderemos fazer enquanto a doença graçar entre nós. Ele havia aceitado o comando novamente apenas para diminuir a intriga entre as facções, mas não para apoiar o passo para lugar nenhum, que haviam dado anteriormente. Len Mion havia proposto o uso das naves Val para escapar da destruição estelar iminente, e Iel Luzbel não negou a gravidade da ameaça. Ele revelou que antes do encontro havia se deslocado até a base de controle da Estrela Mãe Vermelha. Lá fora informado de que os verificadores locais de medição de pulso estelar já haviam extrapolado o nível máximo projetado, o que apontava para uma explosão iminente, seguida de um provável movimento de recuo da massa explodida. Em havendo implosão, advertiu o líder, mais um sugador de mundos, um buraco negro, terá aqui lugar. A aparente quietude demonstra uma normalidade que não existe. A fuga era imperativa. Efetivamente precisamos todos sair deste sistema. Como fazê-lo é tão somente o nosso principal problema. Se os Val puderem contribuir, serão muito bem-vindos. As nossas idealizadas Maslans necessitam de mais algum tempo para a conclusão e provas de precisão. Ele impôs, contudo, uma condição, que clamassem pelo contributo dos Val e que respeitassem o juízo deles. Em seguida, propôs a sua estratégia, que ele preferia não chamar de ordem. A evacuação global era impossível pela falta de meios de locomoção. A saída teria que ser sistemática e episódica. Nós, do Comando Central, somente podemos coordenar os esforços, mas caberá a cada grupo de família, chefiado pelo seu correspondente entre os 120 presentes, elaborar a sua estratégia de saída e executá-la em sintonia com o nosso controle. A proposta de Iel Luzbel era, em sua essência, uma desagregação planejada do movimento rebelde. Dos 120 membros do Conselho, 103 grupos deveriam escolher o seu correspondente em comando, para a sua gestão individualizada. Os 17 restantes, juntamente com Iel Luzbel, formariam a central de apoio e coordenação. Len Mion reagiu de imediato, percebendo a implicação total daquela estratégia. Desse modo você estará tecendo a nossa desagregação, será o fim do movimento. Iel Luzbel, no entanto, confirmou a intenção com uma serenidade perturbadora. Mas é exatamente isso que estou propondo, declarou. A central de comando exerceria o controle apenas até que cada uma das frotas estabelecesse uma rota segura para estacionar em bom termo onde fosse possível para a natureza de sua espécie. A promessa era de que manteriam um circuito de apoio mútuo, buscando a superação da doença e dos obstáculos. O futuro dirá dos desdobramentos disso tudo, pontuou o líder. Ele lembrou que existiam aqueles que estavam fora da zona de isolamento e que certamente os apoiariam, quando possível, para que suas necessidades fossem atendidas. São os nossos elos com a vida, são nossos irmãos, são o nosso complemento. Sei que, se possível, nos darão a guarida necessária em algum momento. Caso contrário, será o fim de muitos de nós ou de todos. Se o fim viesse, era crucial que os encontrasse cheios de dúvidas e de inquietações, posto que, na nossa situação, nos é impossível não vivenciá-las, mas com a mente sossegada. Ele decretou o novo código de conduta. Nada de guerras, de perseguições, de destruição. Isso atenta contra a nossa capacidade mental. Isso é o que proponho. Após a eloquente e sombria proposta, um silêncio ainda mais perturbador se estabeleceu, abrangendo não apenas os presentes, mas também aqueles que, ausentes, estavam conectados ao evento mentalmente. Muito mais foi debatido, e entre queixumes e descontentamentos generalizados, a proposta de Iel Luzbel foi aprovada. No entanto, o registro histórico revela que ela jamais foi plenamente cumprida.
Constantemente faltava algum material, algum item, algum fator operacional, impedindo as famílias de deixarem o sistema de Antares. Enquanto isso, os demais rebelados entrincheirados em outros mundos não tinham meios de ajudar, pois todos viviam uma decadência sem precedentes. Essa decadência se manifestava tanto na composição de seus corpos, quanto nas condições tecnológicas que antes marcavam cada família. O cansaço mental era avassalador, a ausência de sentido para uma mudança tão radical no modo de viver minava as energias. O peso da doença perturbava profundamente a frieza psíquica, que sempre havia sido um traço distintivo das espécies do gênero Biodemo, transformando esses seres em agentes nervosos da sua própria desgraça. Devido ao grande conflito que havia ocorrido em Antares, os rebelados em outros sistemas preferiam evitar contato com a central de comando. Uma nova e perniciosa postura, jamais antes percebida, estava marcando as decisões que dali emanavam. O egoísmo dos que comandavam contrastava de forma brutal com a obediência cega dos muitos que começaram a ser utilizados como mera massa de manobra. Ali, em pleno desespero por uma solução plausível, surgia entre as espécies Biodemo a esperteza, o orgulho intelectual desmedido e as posições extremadas, posturas até então desconhecidas em sua cultura ancestral. Hoje, decorrido tanto tempo daqueles dias sombrios, a clareza permitia a dedução de que não havia solução fácil. A única saída possível residia na pacificação mental, que era a única maneira de isolar o vírus memético no circuito mental de cada ser e finalmente destruí-lo. Esse vírus, semelhante aos vírus de computador conhecidos nos tempos atuais, propagava-se pelo circuito de uma internet mental que existia naturalmente, instalada em cada elo da corrente da vida e que jamais se desligava. Essa rede se departamentalizava por espécies ou gêneros, facilitando o espraiamento do vírus que havia surgido na mente de Ial Luzbel e contaminado incontáveis estirpes Biodemo. A reflexão profunda sobre a natureza da doença levou a uma conclusão inevitável. O fator de enfermidade na mente de Ial Luzbel era na verdade uma replicação daquele mal que já graçava entre os seres surgidos desde a primeira hora da criação. O vírus, o germe limitante e deformador, veio com a própria vida semeada neste universo. O gênero Biodemo, um dos muitos a introduzir a vida biológica cósmica, era portador, quase como hospedeiro, desse vírus problemático. E, como decorrência tardia da rebelião, ele foi repassado para o gênero Homo. A grande questão que a família Val sempre se propôs e que agora ressoava era: qual a culpa, o nível de responsabilidade de Ial Luzbel? Os mortos na conflagração de Antares, ao desencarnarem e reestruturarem suas consciências nas esferas espirituais, faziam a mesma pergunta. Contudo, a orientação que chegava dos mentores espirituais ligados aos desdobramentos desse evento indicava claramente que o peso da responsabilidade por toda aquela derrocada existencial não se depositava nos ombros do líder. Naqueles tempos aflitivos de Antares, a situação extrema da estrela e a instabilidade geológica dos mundos criaram uma inusitada onda de temor, desassossego e atordoamento. Surgiu uma depressão emocional nunca antes sentida, plenamente perceptível devido à perda da ancestral frieza psíquica do gênero Biodemo. Por outro lado, a situação causava um incômodo profundo nos espíritos daqueles que haviam perdido seus corpos nos conflitos e que agora se encontravam congregados nos ambientes espirituais mais próximos dos mundos de Antares. Visto que mais problemas eram esperados, a espiritualidade maior decidiu retirá-los de lá em grandes comboios espirituais. Foi assim que, a partir daqueles tempos, cerca de 530 mil anos atrás, a Terra começou a receber levas incontáveis de espíritos rebeldes e doentes, revoltados e atordoados. Eles foram inicialmente congregados nas esferas espirituais do planeta, para só posteriormente ingressarem no ciclo reencarnatório. Esse processo complexo de repovoamento e recuperação só seria concluído muitos milênios depois. Enquanto isso, as famílias rebeldes que ainda viviam nos mundos em Antares trabalhavam desesperadamente para solucionar as questões técnicas e políticas que lhes permitiriam escapar, seguindo a decisão do conselho que estimulava cada família a providenciar seu próprio destino. Eles não tinham a mais remota noção do problema espiritual que agora também os envolvia, uma vez que a morte não desfaz os elos profundos entre aqueles que são semelhantes. Nesses tempos sombrios de Antares, decorridos milhares de anos no fuso temporal terrestre para a consumação dos desdobramentos bélicos, uma mensagem foi finalmente dirigida à família Val, como se partida de um náufrago lançando uma garrafa ao mar na esperança de socorro. Foi assim que a esfera de comunicação captou o sinal, há aproximadamente 467 mil anos. Uma mensagem que, no entanto, não era exatamente um pedido de ajuda, mas sim um desdobramento que mudaria para sempre o destino das famílias exiladas no continente americano e no seio da vida terrestre.